Galera dos oitavos anos, tudo bem? Eu espero que sim. E que essa fase difícil que a gente está vivendo nesse momento passe logo para que tudo se normalize, né? Espero que estejam bem em suas casas aí junto de suas famílias. A gente vai abordar essa semana, dentro do tema maior, Revolução Industrial, nós vamos falar sobre a questão de linha de produção, sobre a questão de produção em série e a matéria-prima utilizada nesse momento. Então vamos recapitular falando da Revolução Industrial. Quando que ela ocorre, gente? Na Europa existiu esse movimento chamado Revolução Industrial a partir da segunda metade do século XVIII. Ou seja, a gente comenta, os historiadores, pesquisadores falam que a partir de 1750, 1770 começa esse grande processo de revolução industrial. Mas por que ele marca muito a história mundial, vamos dizer assim? Porque em um primeiro momento, galera, aqui a gente sai daquela dependência de tudo agrário, de tudo agrícola, né, para o primeiro passo da indústria a nível mundial, né? Isso é um marco de enorme relevância dentro da história, dentro do capitalismo, dos sistemas de produção, dos modos de produção. A gente recapitulando, nós temos um primeiro momento, o artesão, né? Praticamente fabricando ali aquele artesanato de uma maneira domiciliar, individual, na sua casa, uma pequena produção, né? Imaginem, por exemplo, eu sempre cito esse exemplo, uma fabricação de determinado tipo de tapete. Então o artesão ele tem essa matéria-prima que ele compra, ele produz em casa esses tapetes, ele que produz do início ao fim o tapete e o vende, obtendo lucro através desse valor do seu produto que ele vendeu. Então é a primeira fase do artesão que produz, a fase do artesanato. A gente lembra que por esse período aí, 1750, 1770, a gente tem um aumento de cidades, um aumento da população nas cidades, né? Então começa a ocorrer uma certa demanda, ou seja, uma maior procura e a produção é pequena, visto que o artesão manualmente produz a sua mercadoria. Do artesanato a gente vai para a manufatura, que já é um passo um pouco mais à frente do que o artesanato, do que o artesão trabalhando sozinho. Nesse momento o artesão ele já não tem muita condição mais de comprar toda a matéria-prima para uma produção maior que há necessidade de se ter nesse momento, né? Então quem que vai financiar isso aí? São os comerciantes que lucram, são os grandes burgueses daquele período, né, que bancam essa quantidade maior de matéria-prima e trazem esses artesãos para trabalhar numa espécie de barracão, numa espécie de galpão, né? Então ainda é o artesão que produz do início ao fim o produto, mas ele já não é mais o dono dos meios de produção, ou seja, ele não é ele que está fornecendo, que comprando a matéria-prima para produzir. Ele começa a perder um pouco esse comando. Então aí é o burguês, o grande comerciante na fase da manufatura que comanda o chamado meio de produção. Só que isso ainda é pouco, isso aí durou algumas épocas somente. A necessidade depois de aumentar mais ainda essa produção e com o advento de máquinas que foram inventadas na Inglaterra naquele período, principalmente máquina de tear a vapor, né? A gente passa da fase de artesanato, manufatura para a fase de maquinofatura, que é quando as máquinas começam a operar praticamente. Então a partir de aí, pessoal, o artesão primeiro que a gente citou, ele perde de vez a sua situação. Ele passa a ser o operário dentro das fábricas. Porque com o advento das máquinas, nós temos as chamadas linhas de produção. Imagina como se fosse uma produção de um carro, de um automóvel, né? Onde vai naquela linha de produção, em cada ponto da linha de produção é colocada alguma coisa. Então o carro inicia com chassi, depois vem latarias, depois vem a parte de bancos do carro, as portas do carro. Na linha de produção, o carro vai sendo montado, correto? Aqui na questão da maquinofatura, a indústria têxtil, que foi a primeira naquela época a se desenvolver na Inglaterra, a indústria têxtil também aumenta bastante a sua produção, nessas chamadas linhas de produção. Mas
é uma pessoa só que se especializa em cada ponto da produção. Não é mais o artesão que produzia aquele tapete que a gente citou no início. Produzia o tapete desde o início, comprando a matéria-prima, fazendo devagarzinho 1 ou 2 tapetes, terminava o tapete e vendia. Aqui modificou a situação trabalhista e modificou a situação de produção. O trabalhador agora ele é chamado operário e ele se especializa em um único ponto da linha de produção. Ele se especializa, por exemplo, em colocar, por exemplo, os bancos dentro do carro ou de algum determinado tipo de tecido lá da época da indústria têxtil. Ele se especializa em um determinado momento da produção do tecido, mas ele não faz mais o todo da mercadoria. Ele é especialista em um único ponto. E ele também não recebe mais pelo produto vendido, pelo produto que ele fez. Ele é um assalariado, ele vai receber um salário pelo seu trabalho por tantas horas por mês, por semana, no final do mês. Quem está comandando aqui não é mais o artesão, são os chamados donos dos meios de produção, aquele que compra matéria-prima, aquele que é dono daquele barracão onde está sendo trabalhado, o pessoal trabalha, é o dono das máquinas. Então, o artesão ele passa a ser operário, trabalha numa linha de produção onde vai ter uma produção em série, uma produção maior, e ele perde totalmente aquele primeiro passo que já existia de artesão. Agora ele se especializa num produto. E talvez, muitas vezes, vocês vão ver aí numa sátira que eu coloquei nas perguntas no final, ele não sabe nem o que é produzido ao final da linha de produção, porque ele está parado em um único ponto, ele é bitolado a fazer um único serviço, uma única tarefa, não mais o todo do produto. Ele passa a receber não pela venda do produto que ele fez, mas ele passa a receber por horas de trabalho, e quem comanda as ações são os chamados donos dos meios de produção, são os chamados comerciantes ricos, os burgueses daquele período. Uma questão que vocês têm que assimilar é que essas máquinas de tear inicial movidas a vapor utilizavam carvão mineral como fonte de energia, que na Inglaterra era muito abundante naquele período. Veja bem, pessoal, carvão mineral, tá? Minério, não vão me confundir com carvão de churrasco aí, por favor, tá? Então, carvão mineral era o combustível utilizado para fazer essas máquinas a vapor funcionarem. Como o que iniciou eram indústrias têxteis, o que era utilizado nessas indústrias têxteis? Algodão, muitas vezes vindo dos Estados Unidos, e a lã, que era produzida na própria Inglaterra. Lembrando que aquele termo que a gente usa, cercamentos, que ocorreu na Inglaterra nesse período, metade do século XVIII, os camponeses que tinham suas terras para plantar no campo, lá pelos interiores da Inglaterra, os camponeses perderam essas terras para os burgueses através desses cercamentos, que nada mais eram que cercar essas grandes áreas para a criação de ovelha para fornecer lã, tá, para a indústria têxtil. Esses coitados desses camponeses, como não tinham mais o que fazer, vieram buscar uma vida melhor nas cidades. E foi essa mão de obra desses camponeses que foram os primeiros operários dessas fábricas. Muita gente veio para a cidade, houve uma oferta grande de mão de obra. Depois, no próximo texto, a gente vai ver as condições que essa mão de obra operava, o interior da fábrica, como funcionava, a condição insalubre disso tudo. Mas é importante nesse contexto de agora que vocês entendam essa saída do artesanato, da manufatura, para a maquinofatura e as chamadas linhas de produção, produção em larga escala, produção em série. Tá? Com agora, o artesão passa a se chamar operário, tá? Ele não mais comanda aquilo ali, quem comanda é o chamado dono dos meios de produção, que comandam todo o sistema de produção naquele momento. Ele é dono do galpão, ele tem o dinheiro para comprar matéria-prima, ele é o dono das máquinas, ele tem dinheiro para comprar o carvão mineral para tocar essas máquinas a vapor. Então ele é o chamado dono do meio de produção, onde o operário recebe a partir de agora, não pela venda da mercadoria, mas por horas de trabalho. Pessoal, é isso daí.
Espero que vocês assimilem, façam uma boa leitura dos textos, tá bom? E eu espero vocês numa próxima oportunidade, na próxima aula. Ainda a gente vai continuar debatendo assuntos sobre a Revolução Industrial. Tudo bem? Grande abraço para vocês, fiquem bem em suas casas, se preservem e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço e até lá!